Tem coisas que a gente vive e prefere fingir que não aconteceram. Coisas que ficam grudadas na memória como uma mancha de óleo no asfalto molhado. Você passa por cima todo dia, mas sempre sabe que ela está ali. Eu trabalho como entregador há quase 4 anos. Conheço essa cidade de madrugada melhor do que conheço ela de dia. Sei onde os semáforos demoram mais, onde os cachorros latem atrás dos portões, onde a luz dos postes pisca num ritmo quase hipnótico. Aprendi a ler o silêncio das ruas vazias, a sentir quando uma noite vai ser tranquila ou quando tem algo pesado no ar. Mas tem uma noite que eu nunca consegui esquecer. Não importa quantas entregas eu faça depois, quantos quilômetros eu rode, aquela noite volta. Sempre volta. E eu acho que preciso contar isso para alguém, nem que seja só para tirar um pouco desse peso de dentro do peito. Era uma terça-feira comum de setembro. Lembro que tinha chovido durante o dia e o asfalto ainda refletia as luzes dos postos de gasolina com aquele brilho meio fantasmagórico. O vento estava frio, daquele jeito que corta a pele mesmo através da jaqueta. Eu estava no meio do meu turno. Já tinha feito umas 15 entregas desde as 7 da noite. Meu corpo funcionava no automático. Pegar o pedido, conferir o endereço, rodar, entregar, voltar. A moto roncava naquela frequência constante que quase vira parte dos seus pensamentos. Às vezes, eu ficava minutos inteiros sem pensar em nada, só existindo ali no meio do trânsito escasso da madrugada, com o capacete abafando o mundo lá fora. Eu moro numa cidade média do interior, dessas que cresceram rápido demais e viraram uma mistura estranha de bairros novos e velhos. Tem condomínios enormes, do lado de vilas com ruas de terra. Tem shopping center a 3 quadras de casas abandonadas. É o tipo de lugar onde você pode estar num bairro iluminado e bem cuidado, virar 2 esquinas e se ver numa rua que parece ter sido esquecida pelo tempo. Comecei nesse trabalho porque precisava. Simples assim. Tinha largado a faculdade no 2º ano, as contas não paravam de chegar e a moto que eu tinha comprado para ir para o estágio virou meu ganha-pão. No começo eu odiava. Odiava depender de gorjeta, odiava o cansaço nas costas, odiava ter que ser educado com gente que me tratava como se eu fosse invisível. Mas com o tempo, você se acostuma. Ou talvez você só fique tão cansado que para de sentir. A rotina de madrugada tem um ritmo próprio. Você aprende os horários. Das 7 às 10 ainda tem movimento. Jantar, gente voltando do trabalho, famílias pedindo pizza. Das 10 à meia-noite são os solitários, os que trabalham até tarde, os insones pedindo lanche de madrugada. Depois da meia-noite, a cidade muda. Fica mais silenciosa, mais vazia, mas também mais estranha. Os pedidos ficam mais espaçados, os endereços mais distantes. Você pega cada corrida que aparece porque precisa compensar o tempo morto. E é nesses horários que você conhece o lado mais estranho da cidade. Há apartamentos onde ninguém acende a luz quando você toca a campainha, só abrem a porta uma fresta e pegam o pedido sem dizer nada. Casas enormes e vazias, onde um velho te recebe de pijama às 3 da manhã, pedindo que você coloque a comida na varanda porque ele não sai de casa há anos. Condomínios inteiros às escuras, com apenas uma janela acesa no último andar. Eu tinha meus lugares fixos de parada. Um posto na avenida principal, onde o frentista, seu Mário, sempre me oferecia café requentado. Uma lanchonete 24 horas, onde a atendente, Cris, deixava eu usar o banheiro mesmo sem consumir nada. Esses pequenos pontos de humanidade fazem diferença quando você passa a noite inteira sozinho no trânsito. A gente conversa pouco, mas tem uma solidariedade silenciosa entre quem trabalha de madrugada. Todos sabemos que estamos ali porque precisamos, não porque escolhemos. E todos sentimos, mesmo sem falar, aquele cansaço que não é só do corpo, é da alma também. Naquela terça-feira, eu estava parado no posto do seu Mário, tomando o café aguado e mexendo no celular, quando o aplicativo apitou. Mais uma entrega. Olhei a tela. Era um pedido de lanche.
Nada de especial. Mas o endereço me deixou com aquela sensação estranha na boca do estômago. Rua das Acácias, 428. Eu conhecia aquela rua. Ficava num bairro antigo, meio decadente, com casas grandes e velhas que já tinham visto dias melhores. Não era perigoso, mas era vazio. Daqueles lugares onde você sente que as casas te observam pelas janelas escuras. Aceitei o pedido. Não tinha motivo para recusar. E fui buscar o lanche na lanchonete. Cris embalou tudo e me entregou com aquele sorriso cansado dela. Cuidado na volta, ela disse, como sempre dizia. Eu acenei e saí. A moto ligou no segundo tranco e eu já estava na rua, seguindo as indicações do GPS. O vento tinha ficado mais forte, trazendo aquele cheiro de terra molhada, misturado com fumaça de alguma coisa queimando longe. As ruas estavam desertas. Alguns semáforos piscavam amarelo no modo noturno. Meu farol cortava a escuridão, e as sombras das árvores dançavam nas paredes dos muros. Quando entrei na Rua das Acácias, senti aquele silêncio pesado que às vezes toma conta de certos lugares. Não tinha cachorro latindo, não tinha som de televisão vazando das casas, nada. Só o ronco da minha moto e o vento nas folhas. Olhei para o celular. O GPS dizia que eu estava quase no número 428, mas quando olhei para a rua, os números nas casas estavam todos errados. Eu passei pelo 390, depois pelo 402, depois pelo 510. Como assim? Voltei um pouco, devagar, tentando achar o número certo. As casas eram todas parecidas. Muros altos, portões de ferro, jardins abandonados. E nenhuma tinha o número 428. Parei a moto e desliguei o motor. No silêncio, peguei o celular e verifiquei o endereço de novo. Rua das Acácias, 428. Era isso mesmo, mas o número não existia. Pensei em ligar para o cliente, mas quando fui ver os dados dele, só tinha um nome. A. Silva. Nenhum telefone. Isso era estranho porque o aplicativo sempre puxa o número automaticamente. Tentei cancelar a entrega pelo app, mas a opção estava acinzentada, indisponível. Fiquei ali parado por uns 2 minutos, olhando para o celular, sentindo aquele frio subindo pela espinha. Então o aplicativo apitou de novo. Uma notificação. Cliente aguardando na porta. Olhei ao redor. Não tinha ninguém. As ruas estavam completamente vazias. Senti meu coração acelerar um pouco. Aquilo não fazia sentido. Respirei fundo e decidi dar mais uma volta no quarteirão. Talvez eu tivesse passado direto. Liguei a moto de novo e rodei devagar, prestando atenção em cada número. Mas não. O 428 simplesmente não existia naquela rua. Entre o 420 e o 430, havia um lote vazio, só mato alto e uma cerca de arame farpado caindo aos pedaços. Foi quando percebi uma coisa estranha. Do outro lado da rua, meio escondido pela sombra de uma árvore grande, havia um portão. Não tinha número visível, mas alguma coisa me puxou para lá. Atravessei a rua devagar e parei em frente. O portão era de ferro enferrujado, pintado de verde escuro, com trepadeiras crescendo pelos lados. Atrás dele, mal dava para ver uma casa antiga, 2 andares, janelas fechadas, e foi aí que eu vi, gravado no portão, meio apagado pelo tempo, 428. Meu estômago embrulhou. A casa estava ali, mas ao mesmo tempo parecia errada. Não consigo explicar direito. Era como se ela não quisesse ser vista, sabe? Como se estivesse se escondendo ali no meio das sombras. Desliguei a moto e fiquei parado por um momento, só olhando. Não tinha luz nenhuma acesa, nenhum som. O vento balançava as folhas da trepadeira e fazia um barulho seco, como unhas arranhando metal. Peguei o pedido na bag térmica e me aproximei do portão. Tinha um interfone velho, daqueles de botão cinza, mas quando apertei, não ouvi toque nenhum. Esperei. Nada. Apertei de novo. Silêncio. Fiquei ali sem saber o que fazer, com o pacote de lanche na mão e aquela sensação de que eu não deveria estar ali. Foi quando ouvi um clique.
O portão se abriu sozinho. Só um pouco, uns 15 centímetros, o suficiente para eu ver o caminho de pedras que levava até a varanda da casa. Todo o meu instinto gritava para eu ir embora. Mas tem uma coisa nesse trabalho que a gente aprende rápido. Se você cancela muitas entregas, sua conta é suspensa e eu não podia perder esse emprego, não naquele momento. Então respirei fundo, empurrei o portão, que abriu com um rangido longo e agudo, e entrei. O jardim era um caos de mato crescido e plantas mortas. O caminho de pedras estava coberto de folhas úmidas e limo. Cada passo que eu dava fazia um barulho abafado, e eu conseguia ouvir minha própria respiração dentro do capacete. A casa ficava mais nítida conforme eu me aproximava, e percebi que ela era bem maior do que tinha parecido de fora. As janelas do primeiro andar eram altas, com venezianas fechadas. As do segundo andar estavam escuras, mas eu tinha a impressão de que tinha alguma coisa se mexendo atrás do vidro. Só uma impressão. Talvez fosse só reflexo das árvores. Cheguei na varanda. Tinha 3 degraus de concreto rachado e um capacho velho com a palavra "Bem-vindo" quase apagada. A porta da frente era de madeira escura, maciça, com uma aldrava de bronze em forma de cabeça de leão. Bati 3 vezes. O som ecoou lá dentro como se a casa fosse vazia. Esperei. Nada. Bati de novo, mais forte. Ainda nada. Olhei para o celular. A tela mostrava que eu estava no local correto e que o pedido tinha sido entregue. Mas eu ainda estava segurando o lanche. Como assim entregue? Não tinha entregado para ninguém. Tentei abrir o aplicativo de novo, mas ele travou. A tela congelou na imagem do mapa, com um pontinho verde piscando exatamente onde eu estava. E então eu percebi uma coisa que fez meu sangue gelar. No mapa, além do meu pontinho verde, tinha outro, bem próximo, do outro lado da porta. Dei um passo para trás. Meu coração martelava no peito. Olhei para a porta. Ela continuava fechada. Mas eu senti, com cada fibra do meu corpo, que tinha alguém do outro lado. Alguém me observando pelo olho mágico. Fiquei paralisado por uns segundos que pareceram eternos. Então, devagar, coloquei o pacote de lanche no chão, bem na frente da porta, e me afastei. Não corri. Meu corpo não obedecia direito, mas voltei pelo caminho de pedras o mais rápido que pude, sem tropeçar. Quando passei pelo portão, olhei para trás uma última vez, e juro que vi a porta se abrir. Só uma fresta. O suficiente para uma mão pálida se esticar, pegar o pacote e puxar ele para dentro. E então a porta se fechou de novo, com um baque surdo que ecoou pela rua inteira. Eu montei na moto com as mãos tremendo tanto que errei a chave 3 vezes antes de conseguir ligar. Acelerei e saí dali sem olhar para trás, com aquele frio enraizado nos ossos e o som daquele baque ainda reverberando na minha cabeça. Passei o resto daquela noite tentando me convencer de que tinha sido só uma entrega estranha. Gente esquisita existe, eu já tinha visto coisa pior, mas no fundo eu sabia que aquilo tinha sido diferente. Tinha sido errado de um jeito que eu não conseguia nomear. Quando o turno acabou e o sol começou a clarear o céu, voltei para casa exausto. Tomei banho, comi alguma coisa e caí na cama. Mas não consegui dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, via aquele portão enferrujado se abrindo sozinho. Via aquela mão pálida pegando o pacote e acordava com o coração disparado. Nos dias seguintes tentei esquecer. Fiz minhas entregas normalmente, evitei aquele bairro. Sempre que o aplicativo oferecia uma corrida para a Rua das Acácias, eu recusava. Minha taxa de aceitação caiu um pouco, mas eu não me importava. Não queria voltar lá de jeito nenhum. Mas 2 semanas depois, aconteceu de novo. Era uma quinta-feira, quase 2 da manhã. Eu estava fazendo a última entrega da noite, já pensando em ir para casa, quando o aplicativo apitou. Olhei sem muita atenção e aceitei no reflexo. Só quando já estava com o pedido na mão é que percebi o endereço. Rua das Acácias, 428. O mesmo lugar. Senti meu estômago embrulhar. Como isso era possível? Eu tinha bloqueado mentalmente aquela rua.
Tentei cancelar, mas de novo a opção estava indisponível. O nome do cliente era o mesmo, A. Silva. Fiquei parado ali no meio da rua, com a moto ligada e o pedido na bag, sentindo o pânico subir pela garganta. Pensei em simplesmente jogar o pedido fora e inventar uma desculpa. Mas então chegou uma mensagem no chat do aplicativo. Estou esperando. Só isso. 3 palavras. Mas a forma como apareceram na tela, letra por letra, como se alguém estivesse digitando bem devagar, fez meu corpo inteiro arrepiar. Olhei ao redor. A rua estava vazia. Peguei o celular e tentei responder, perguntar quem era, mas o chat não deixava eu digitar nada. Só recebia mensagens, não enviava. Fiquei ali, imóvel, por tempo demais. E então outra mensagem chegou. Você já sabe o caminho. Minha respiração estava acelerada, saindo em baforadas de vapor no ar frio da madrugada. Todo o meu corpo pedia para eu ir embora, para eu largar tudo e sumir. Mas tem uma coisa estranha que acontece quando você está com muito medo. Às vezes você simplesmente obedece. Como se o medo te paralisasse tanto que você só consegue fazer o que te mandam. Foi isso que aconteceu comigo. Segui para o endereço. A Rua das Acácias estava ainda mais silenciosa do que da primeira vez. Nem vento tinha. Tudo estava parado, congelado, como se o tempo tivesse desacelerado ali. Parei na frente do portão. Ele estava entreaberto, como se estivesse me esperando. Não desliguei a moto dessa vez. Deixei ela ligada, pronta para eu sair correndo se precisasse. Entrei com o pedido na mão. O jardim parecia ter crescido mais, o mato estava mais alto, mais emaranhado. As sombras eram mais densas. E a casa? A casa parecia maior. Eu sei que não faz sentido, mas era como se ela tivesse se expandido, como se tivesse mais janelas do que antes, mais degraus na varanda. Cheguei na porta, e dessa vez, antes mesmo que eu batesse, ela se abriu. Não totalmente. Só uns 30 centímetros, o suficiente para eu ver um corredor escuro lá dentro, com um cheiro de mofo e algo doce e podre que fez meu estômago revirar. Não tinha ninguém visível. Só o escuro. Entre! A voz veio de dentro. Fraca, rouca, mas clara. Uma voz que parecia vir de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Dei um passo para trás. Eu só vim entregar o pedido, eu disse, e minha voz saiu trêmula. Você sempre vem entregar, a voz respondeu. E tinha algo naquele tom que me fez sentir um frio na espinha. Não era ameaçador, era triste. Como se a pessoa do outro lado estivesse cansada, infinitamente cansada. Coloquei o pedido no chão e me afastei. Tá aí. Pronto. Entregue. Você não lembra de mim? Parei. Meu cérebro tentou processar aquela pergunta. Lembrar? Lembrar de quem? Eu nunca tinha visto ninguém naquela casa. Não, eu disse. Eu não conheço você. Houve um silêncio longo. E então a voz disse, num sussurro que pareceu vir de dentro da minha própria cabeça. Ainda não. A porta se fechou de novo e eu saí correndo dali como se o inferno tivesse se aberto atrás de mim. Cheguei em casa trêmulo, suando frio, com a respiração cortada. Tranquei todas as portas, fechei todas as janelas e fiquei sentado na cozinha com as luzes acesas até o sol nascer. Não conseguia parar de pensar naquela voz. Você não lembra de mim. Ainda não. O que isso significava? No dia seguinte, procurei saber mais sobre aquela casa. Fui na prefeitura, pedi para ver registros antigos daquela rua. A atendente me olhou com estranheza, mas acabou achando uns documentos velhos. A Rua das Acácias tinha sido construída nos anos 1950. A maioria das casas ainda eram das famílias originais, mas quando ela chegou no número 428, franziu a testa. Estranho, ela murmurou. Aqui diz que esse lote está vago desde 1987. Nunca foi construído nada ali. Senti meu sangue gelar. Como assim vago? Tem uma casa lá. Ela balançou a cabeça. Segundo isso aqui, não tem. Tem um erro no cadastro antigo, alguma coisa sobre um incêndio, mas o lote nunca foi reconstruído. Saí da prefeitura com a cabeça girando. Incêndio, lote vago. Mas eu tinha estado lá 2 vezes.
Tinha visto a casa, tinha ouvido a voz. Comecei a perguntar para os outros entregadores, na lanchonete da Cris, no posto do seu Mário, nos grupos de WhatsApp. Alguém já fez entrega na Rua das Acácias 428? A maioria nem respondia. Mas um cara, o Júnior, um entregador mais velho que trabalhava há anos, me chamou no privado. Já ouvi falar desse endereço, ele escreveu, mas nunca aceitei. Dizem que quem aceita fica recebendo. Recebendo o quê? Perguntei. O mesmo pedido, de novo e de novo, até o quê? Ele demorou para responder. E quando respondeu foi só: não sei. Ninguém que aceitou muitas vezes continua trabalhando. Eles somem ou param, algo assim. Aquilo me deixou ainda mais apavorado. Decidi que não ia mais aceitar entregas de madrugada. Mudei meu horário. Passei a trabalhar só até meia-noite. Achei que isso resolveria. Mas o aplicativo tinha outros planos. Porque uma semana depois, mesmo trabalhando num horário diferente, o pedido voltou. Rua das Acácias, 428, 10 da noite. Cliente, A. Silva. Dessa vez eu recusei na hora. Cancelei, marquei como endereço incorreto, fiz tudo o que podia. Minha conta foi suspensa por 1 hora como punição. Mas valeu a pena. Eu não ia voltar lá, nunca mais. Só que na noite seguinte, quando abri o aplicativo, tinha uma notificação estranha. Entrega pendente. Abri e vi o mesmo pedido. Como se eu nunca tivesse cancelado. Como se ele estivesse simplesmente esperando. E então percebi uma coisa que fez meu mundo desabar. O pedido tinha sido feito há 3 anos. A data de registro era de 2022, 3 anos atrás. Mas continuava aparecendo como ativo, como se o tempo não tivesse passado para ele. Foi quando entendi. Aquilo não era um cliente comum. Era algo preso naquele endereço, naquele loop, naquela noite eterna. E de alguma forma, eu tinha sido fisgado também. Tentei desinstalar o aplicativo, tentei trocar de celular, mas não importava. Toda vez que eu ligava um aparelho novo, lá estava ele, o pedido, esperando. Parei de trabalhar como entregador, vendi a moto, arrumei um emprego num mercado, turno da tarde. Tentei reconstruir minha vida longe daquelas ruas, daquela casa, daquela voz. Durante alguns meses funcionou. Eu quase tinha esquecido. Até que uma noite, já deitado para dormir, meu celular vibrou. Uma notificação. Eu sabia o que era antes mesmo de olhar, mas olhei mesmo assim. Entrega em andamento. Destino. Sua localização atual. Meu sangue congelou. Olhei pela janela. A rua lá fora estava vazia, escura. Mas lá no final, sob o poste de luz, eu vi uma moto parada, com alguém em cima, usando capacete, segurando uma bag térmica. A figura ficou ali, imóvel, por 1 minuto inteiro. E então começou a andar. Não dirigindo, andando. A moto desligada sendo empurrada, vindo na minha direção. Tranquei a porta. Desliguei as luzes. Fiquei escondido na cozinha, com o coração martelando tão forte que eu achava que ia explodir. Ouvi o barulho de passos lá fora, o rangido do portão, passos subindo a escada. E então, silêncio. Fiquei ali, encolhido, esperando. Mas nada aconteceu. Nenhuma batida na porta, nenhum som. Depois de 1 hora, juntei coragem e olhei pela janela. Não tinha ninguém. A rua estava vazia. Mas na minha porta, no chão, tinha um pacote, embalado direitinho, com meu nome escrito. Não abri. Deixei ali por 3 dias, até que um vizinho perguntou se eu não ia pegar minha entrega. Ele tinha visto quando deixaram. Um motoboy, ele disse. De madrugada. Mas achei estranho, ele parecia igual a você. Enterrei o pacote no fundo do quintal. Mas mesmo assim, sei que não acabou. Porque toda noite, quando está muito silencioso, eu ouço o som de uma moto ao longe, acelerando, parando, acelerando de novo, como se estivesse procurando. E às vezes, quando olho para o celular, tem uma notificação, sem som, sem vibração, só aparece. Nova entrega disponível. Nunca clico.
mas sei que um dia, talvez quando eu estiver cansado demais, distraído demais ou simplesmente não aguentar mais, vou clicar e vou aceitar, porque é isso que a gente faz, não é? A gente sempre aceita, sempre vai, sempre entrega. Dizem que o aplicativo não erra, que ele sempre sabe o caminho certo. E talvez seja verdade. Talvez ele só esteja me mostrando o lugar onde eu sempre estive indo. Desde o começo, desde aquela primeira noite, desde sempre. Eu ainda trabalho. Mudei de área, mudei de vida. Mas de vez em quando passo pela Rua das Acácias, mesmo evitando, a cidade me leva até lá. Olho para o número 428 e a casa continua lá. Ou não está. Depende de como você olha, de quanto você acredita, de quanto você lembra. Tem noites em que quase esqueço, quase consigo dormir direito. Mas então o vento bate na janela de um jeito específico, ou ouço o som de um motor ao longe, e tudo volta. A sensação de estar preso num loop, de estar entregando algo para alguém que nunca vai receber, ou que já recebeu há muito tempo. Não sei mais. O que eu sei é que tem endereços que a gente nunca deveria aceitar. Lugares que não deveriam estar nos mapas. Clientes que não deveriam existir. Mas eles existem. E uma vez que você os vê, eles te veem de volta. E nunca mais te esquecem. Às vezes eu me pergunto se aquela voz estava certa, se eu realmente vou lembrar, se um dia, daqui a meses ou anos, eu vou estar do outro lado, esperando na porta, pedindo para mim mesmo, num ciclo que não tem fim. Talvez já esteja. Talvez essa história que estou contando agora seja só o começo de outra. Talvez eu esteja escrevendo isso do outro lado daquela porta, tentando lembrar como cheguei aqui. Não sei mais. O que eu sei é que o aplicativo ainda está instalado no meu celular. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter jurado que ia deletar, ele está lá, esperando. E toda noite, pontualmente às 3 da manhã, vibra. Só uma vez, um segundo, como se estivesse me lembrando. Você tem uma entrega pendente. Eu nunca olho, mas sei o que está escrito, sei o endereço. Sei o nome do cliente, sei que um dia, cansado de fugir, de evitar, de ter medo, eu vou aceitar de novo. E dessa vez, não vou voltar. Porque talvez essa seja a verdade. A gente nunca entrega nada. A gente só se entrega pro cansaço, pro medo, pro inevitável. E quando você trabalha de madrugada tempo suficiente, começa a entender que alguns lugares não estão no mapa, que algumas estradas não têm volta, que algumas entregas nunca terminam. Você só continua rodando, na mesma rua, no mesmo endereço, batendo na mesma porta, esperando que alguém atenda, esperando que alguém te veja, esperando que alguém te liberte, mas ninguém abre, nunca abre, e você continua ali, com o pacote na mão, com o motor ligado, com o medo enraizado nos ossos, eternamente entregando, eternamente esperando, eternamente preso naquela noite que nunca acaba. Dizem que o aplicativo não erra, e talvez não erre mesmo. Talvez ele só mostre o caminho para onde a gente já está indo. O lugar onde sempre estivemos, desde o começo, desde antes de começar. E se você trabalha de madrugada, se roda sozinho por essas ruas vazias, se aceita pedidos sem pensar muito, um dia, talvez você também receba o endereço, a voz, o convite. E quando isso acontecer, você vai lembrar de mim, dessa história, e vai entender que não era só uma história, era um aviso. Mas aí já vai ser tarde demais, porque você já vai estar a caminho, com o motor ligado, com o pedido na mão, com o endereço marcado, Rua das Acácias, 428, e a porta vai estar entreaberta, esperando, sempre esperando.